Prontinho, prontinho. Olá pessoal, muito boa noite. Hoje, quarta-feira, 28 de julho de 2021, dando sequência aí à nossa temática dos assuntos sobre separação, vamos falar sobre os princípios que norteiam a chamada cromatografia de troca iônica e o processo final, que é a chamada eletroforese capilar. São todas técnicas de separação e que, quando acopladas a sistemas de leitura com detectores de variação, de emissão de ondas eletromagnéticas, é possível definir até a estrutura química do composto. Mesmo que seja um composto que foi isolado pela primeira vez, ele tem, obviamente, marcas que são inerentes à sua estrutura. Então é possível ter-se uma ideia de quantos anéis aromáticos, qual a massa molar que a substância tem, que grupos funcionais ela apresenta, e até mesmo é passível de você estabelecer, pela quantidade de ondas eletromagnéticas emitidas, à medida que o composto sofre um certo nível de excitação, que é baseado, obviamente, na utilização de elétrons, e com isso é possível quantificar quanto efetivamente do composto está presente na amostra. Então, a gente pode usar até técnicas relacionadas ao uso até mesmo de pixels, dependendo do tipo de amostra que você está estudando. Então, fundamentalmente, o que nós temos é um desenvolvimento tecnológico muito grande, equipamentos cada vez mais sofisticados, que permitem que seja feita uma leitura criteriosa, e mais importante que vocês saibam e compreendam os princípios básicos de análise. Tá? Eu acho que o ponto maior é esse, é a questão da possibilidade de análise. Então vamos ao que interessa, a nossa aula de hoje, falar sobre a chamada cromatografia de troca iônica. Então eu gostaria que vocês, em primeiro plano, olhassem para essa imagem e percebessem, obviamente, que nós vamos ter uma coluna de cromatografia que ela vai ser revestida ou por partículas que sejam carregadas positivamente, e que nesse caso a fase estacionária são partículas com cargas positivas, ou seja, vão atrair todo e qualquer composto, toda e qualquer substância que porventura tenha uma carga negativa. É relevante lembrar que tem que ajustar o pH. Não deixe de anotar essa informação, porque de passagem a gente acaba esquecendo. Tá? Eu estou gabaritando as questões da farmacotécnica e eu percebi umas coisas na FGV que são assim. Por que está errado? Tá? Porque tem que ler a frase num todo e no tempo da frase. Eu achei fantástico, não tem nada a ver com a nossa temática aqui, mas o som está falhando? Está muito ruim? Voltou o som agora ou não? Alguém pode só dar um retorno para mim? O som está normal, professor. Está normal? Então pode ser que só está normal. Tá bom então. Obrigado. Pode ter sido oh meu Deus, aí no acesso da colega, tá? Mas aparentemente aqui o sistema está tudo normal. O que tinha aquela vez era a questão do plástico cobrindo o microfone. Depois que eu tirei, voltou tudo ao normal. Então o que eu estava dizendo para vocês é que é necessário você ler a frase no seu tempo, no tempo da frase. Tá? A frase é uma questão sobre injetáveis, e fala que o injetável ele tem que ser apirogênico até, veja que interessante, apirogênico até o momento da administração. Aí você, numa frase dessa, você fica perdidinho, às vezes, porque um até é mais do que suficiente para você enveredar que a frase está correta. E, na realidade, não é até o tempo de administração, é em todo o tempo, desde a sua confecção até na sua biodisponibilidade, que é total. A apresentação injetável ela tem que ser apirogênica todo o tempo, e não até. Então, você olha para uma frase dessa da FGV e percebe claramente que, às vezes, eles, no intuito de realmente, exatamente, Jair, essas cascas de banana são exatamente para derrubar, tá? Porque derruba você por uma vírgula, derruba você por um pronome,
derruba você, porque o objetivo é derrubar. Tá entendendo? Não é uma prova de graduação, é para derrubar mesmo. O propósito é derrubar. Não tem outra. Para não ter empate, para não ter nenhum tipo de discussão na justiça, que a questão ela privilegiou um em detrimento do outro, é casca de banana para todo mundo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você olha para uma técnica de troca iônica, você tem que manter o pH. A gente já discutiu com vocês a questão do pH em relação ao pKa das substâncias, e nesse caso, a substância ela não pode estar na sua forma molecular, ela tem que estar na sua forma carregada. E às vezes a gente tem situações que são interessantes. Por exemplo, tudo bem que não vai ser esse caso, tá? Mas eu quero mostrar para vocês uma realidade, que vocês estudaram isso na bioquímica e que faz parte do nosso enredo, que é o seguinte: tu analisa aqui a estrutura de um aminoácido, certo? Todos os aminoácidos têm o carbono alfa, à exceção, obviamente, da glicina. Todos os demais terão 4 ligantes diferentes. Tem uma carboxila, tem um hidrogênio, tem um aminogrupo e um grupamento R, que vai ser o diferenciador dos aminoácidos. Prof, por que você está chamando a atenção da gente? Porque eu tenho 2 possibilidades de acordo com o aminoácido. Os aminoácidos aminados ou os aminoácidos carboxilados, que eu tenho os aminoácidos e eu tenho os aminoácidos carboxilados, que são os ácidos. O que acontece? Essa carboxila, no aminoácido, ela pode estar na sua forma ionizada, dependendo do pH do meio. E esse grupamento NH2, ele pode estar ionizado dependendo também do pH do meio. Então, vocês devem lembrar que vai existir algo chamado PI. Eu não sei se vocês lembram, mas é o ponto isoelétrico. Corresponde ao pH em que eu tenho tanto carga positiva quanto carga negativa, na mesma molécula. Então a molécula está eletricamente neutra. Mas dependendo do pH, eu posso ter carboxilas e não ter aminogrupo carregado. Como eu posso ter aminogrupo carregado e não ter carboxila. Então, existe essa condição do ponto isoelétrico, que é exatamente um valor de pH, que as cargas positivas e negativas elas se isolam. Aí, é claro, eu posso ter valores maiores ou valores menores, e a partir daí, o aminoácido ele vai estar mais ou menos privilegiado com cargas positivas e cargas negativas. Então, numa condição de troca iônica, eu posso trabalhar também com compostos que sejam de estrutura molecular, mas que estejam passivos de mudar a sua carga de acordo com o pH da solução, que nesse caso vai ser uma solução tampão utilizada no processo de eluição, para facilitar, portanto, a carga que eu quero e a retirada que eu quero. Senão, o que acontece? Passa tudo pela coluna e eu não isolo absolutamente nada. Eu já tive experiências práticas nas quais a gente comete um erro de preparação, não segue o protocolo, né, quer reinventar a roda, e o resultado da história é que você joga dinheiro fora. E o teu tempo. Tá? Então é muito importante lembrar dessa informação. O pH ele tem que ser respeitado para cada composto que eu quero analisar. Tá? Então vamos ao que nos interessa. Então, primeiro vamos definir o que é cromatografia de troca iônica. Então, nesse caso, a palavra-chave da fase estacionária é a palavra resina. Posso usar também materiais de natureza de géis, tá? E que esses estejam carregados com carga positiva ou
com carga negativa. E a fundamentação é de fácil compreensão. Imagine que você tem aqui um soluto carregado ionicamente, com uma carga negativa em sua superfície, então ele vai aderir-se, ou seja, haverá uma atração eletrostática e ele vai ficar preso nessa coluna de troca iônica. Mas por que ele é uma coluna de troca iônica? Porque eu vou trocar um íon pelo outro. Então eu posso ter uma parte da coluna com uma carga e posso ter uma parte da coluna com outra carga. Então, fundamentalmente, o princípio da cromatografia de troca iônica é a presença de resinas ou de géis que contenham em sua superfície substâncias que vão ser dotadas de uma carga. E essa carga positiva ou negativa permitirá que, durante a eluição, a fase móvel que carrega o soluto que eu quero separar encontrará uma carga oposta. Lembrando, obviamente, de um dos princípios básicos que norteiam esse elemento, né, do eletromagnetismo, lei de Diffie, escreve Dufay, mas é lei de Diffie, cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem. Parece algo simples, mas é a fundamentação. Das resinas, deixei em destaque em laranja para que vocês lembrem quando vocês estiverem estudando. Então, a resina mais utilizada na separação de íons de pequena dimensão é o poliestireno. E outra informação importante, tá? Existe uma regra matemática que está relacionada com a seletividade e a condição de equilíbrio quando as cargas elas estão iguais entre a fase móvel e a fase estacionária. Então existe o seguinte, quanto maior forem as ligações cruzadas em uma resina, maior será sua capacidade, sua seletividade e o tempo necessário para atingir o equilíbrio. Explique. Eu preciso que eu tenha as resinas com a competente função de gerar cargas, ou tendo cargas, gerar uma competente capacidade de atração, deflagrando o que a gente chama de ligação cruzada. O negativo ligando-se ao positivo e o positivo se ligando ao negativo. Então, quanto maior for a capacidade de ligação, nesse caso de ligações cruzadas, maior é a competência que a resina tem para, primeiro, atrair para si elementos do soluto, ser seletiva e manter um tempo necessário para alcançar o equilíbrio. Agora, os géis, tá? E aí vocês vão destacar dois importantes. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesses coloridos que eu coloquei aqui para vocês. Tá? Enquanto o poliestireno é para separação de pequenos íons, os géis, baseados em duas substâncias bem conhecidas, celulose e destrano, que formam poros, ok? E também vão ter presença de carga, e vai depender da molécula que eu quero. Quando eu falo em macromoléculas, eu posso pensar numa proteína, e nesse caso eu tenho que ter um pH que faça com que os resíduos de aminoácidos majoritariamente tenham cargas positivas ou cargas negativas. Tá? Isso é muito importante. Esse é o fundamento da troca iônica. Então, destrano e celulose é apropriado para a separação de macromoléculas. Poliestireno é apropriado para a separação de íons. Então, eu gostaria muito que vocês deixassem essa informação aí, reinante no caderno de vocês. Tá? Eu acho que é o ponto alto, eu tenho um caderno de anotação, de extração de informações. Então, lembrar, poliestireno nas resinas de troca iônica vai ser importante para a separação de pequenos íons. Já a participação do destrano
ou ainda a presença da celulose na matriz dos géis de troca iônica, vão ser importantes para a separação de macromoléculas. E quando nós falamos em macromoléculas, nós majoritariamente vamos pensar em proteínas, porque as proteínas são mais complexas de separar no seguinte sentido. Ácidos nucleicos, o RNA, por exemplo, como eu expliquei para vocês, é só colocar uma cauda poli-A que você separa. O DNA você tem que abrir, tá? Mas é só colocar uns primers na superfície do gel, que esses primers vão pescando o DNA, por complementariedade de base. Já as proteínas, elas já são mais complexas, porque elas são formadas por diferentes aminoácidos. Eu tenho aminoácidos ácidos e aminoácidos neutros e aminoácidos que são aminoácidos alcalinos. Qual a diferença de um aminoácido ácido? É um aminoácido que tem duas carboxilas. Uma carboxila no grupamento R e a outra carboxila ligada ao carbono alfa. E os aminoácidos básicos são aqueles que têm um grupamento amina no grupamento R, que é o diferenciador, e uma amina ligada ao carbono alfa. Então esses aminoácidos são aminoácidos ácidos e os aminoácidos básicos. E os aminoácidos neutros são aqueles que têm uma carboxila e um NH2, e o grupamento R é formado por um outro grupo, pode ser um fenol na estrutura, uma hidroxila ligada a um anel aromático. Aí são aminoácidos neutros. Então esses aminoácidos, eles vão influenciar na carga final que a proteína tem. Porque dependendo da quantidade de aminoácidos, ácidos neutros ou aminoácidos alcalinos ou básicos, eu terei um momento com mais carga positiva e outra com mais carga negativa. Então, nessa condição de troca iônica baseada em macromoléculas, em especial de proteínas, material inerte que vai ser usado para ter na sua superfície carga é o destrano ou ainda a celulose. Então é importante deixarmos essas informações reinantes aí no nosso bate-papo. Bom, outro ponto importante, tá? Coloquei aqui, embora esteja em língua inglesa, mas eu vou conversar com vocês daqui a pouquinho sobre esses dois pontos aqui. O que eu gostaria de chamar a atenção é o tipo de cromatografia iônica. Eu tenho dois perfis de cromatografia iônica. Eu tenho a cromatografia aniônica com supressão iônica e nós temos a cromatografia iônica sem supressão. Então o que acontece? Primeira informação do slide. Certos sólidos inorgânicos possuem a propriedade de troca iônica e são úteis em casos extremos onde você precisa trabalhar com temperaturas altas ou exposição à radiação em algumas análises de vários compostos. Ótimo. O princípio que rege a troca iônica é a chamada lei da ação das massas. Por favor, na lousa, tá? A lei da ação das massas, ela prediz que numa troca iônica vai depender da quantidade de soluto presente e que vai passar pela coluna. Então imagine que você tem assim, vou colocar aqui, eu tenho AB mais CD, e depois eu vou ter a combinação AC mais BD, ok? Então percebam que nós fizemos uma troca e nós fizemos uma segunda troca. Só que essa troca, pessoal, vai depender, obviamente, da quantidade de matéria que eu tenho de um dado soluto em relação à minha fase estacionária. Então, se eu aumentar a quantidade de AB, eu, obviamente, vou ter, se esse é o trocador, eu vou ter majoritariamente maior quantidade de AC. Se eu aumentar a quantidade de CD e considerar que o trocador seria o D, por exemplo, eu vou ter maior quantidade de BD. Então, o princípio matemático é bem fácil de ser entendido.
é como se eu tivesse uma balança. Essa balança tem 2 pratos e cada prato, obviamente, vai receber uma certa quantidade de um material. E à medida que nós formos depositando o material na balança, o equilíbrio estará fazendo com que a balança desça ou a balança suba como uma gangorra. Né? Então, é a lei da ação das massas. Quando você aplica a um sistema em equilíbrio uma dada força, a resposta será na mesma intensidade, porém em sentidos opostos. Ok? É esse o princípio que norteia a lei da ação das massas. Se eu tenho um sistema em equilíbrio e eu aplico nesse sistema uma força, que nesse caso pode ser uma quantidade maior de um reagente, eu vou deslocar o equilíbrio sempre no sentido oposto. Tá? E aí, eu coloquei para vocês essas 2 formas conhecidas de cromatografia iônica. Uma é chamada de aniônica, que ela trabalha com carga negativa, e a outra é genérica, ela é iônica, sem supressão. O que é que significa isso? Na cromatografia aniônica com supressão iônica, o que acontece? Há uma mistura de ânions, ou seja, compostos diferentes com carga negativa, é separado por meio da troca iônica e detectada através do evento de condutividade elétrica. Ou seja, você vai aplicar a esse sistema uma determinada corrente elétrica e, dependendo, obviamente, do tipo de ânion, eu vou promover a separação, através, obviamente, da dimensão que eles possuem. Eu posso ter ânions maiores e ânions menores. E é claro que a condutividade, ela será inversamente proporcional ao tamanho da partícula. Partículas menores têm condutividade maior e partículas maiores têm condutividade menor. Ok? Esse princípio, ele pode ser lido assim. Vou tomar uma liberdade, mas não vou usar carga negativa, eu vou usar carga positiva para vocês poderem entender, tá? Que é esse princípio da condutividade. Porque a condutividade é a regra através da qual, quando você aplica uma variação de corrente elétrica frente a uma diferença de potencial, frente a uma resistência, você vai ter uma corrente elétrica. Essa lei, ela é muito conhecida, é o URI, tá? A diferença de potencial é a resistência multiplicada pela corrente elétrica. É a famosa URI. Aí você pode movimentar do jeito que você achar mais condizente com a sua realidade. O que eu posso dizer é que a corrente elétrica é o inverso da resistência. E aí eu vou colocar um desafio, um challenger para vocês. Tá? Mas não com carga negativa. Eu vou colocar um challenger com uma carga positiva. Eu tenho aqui uma membrana que é um capacitor. E eu coloquei nessa membrana uma proteína, ok? A parte interna dessa proteína forma um canal aquoso. E eu tenho 2 cátions. Eu tenho cátion sódio e eu tenho cátion potássio. Do mesmo lado. A pergunta que eu faço aos senhores é: qual é a propriedade desses cátions que irá determinar a velocidade com que eles migram através desse canal? Alguém poderia arriscar? Alguém se propõe? Qual é a propriedade que esses átomos carregados negativamente, raio atômico, show, Adriano, matou a pau, tá? A propriedade que é reinante
é exatamente o raio atômico. Então, se eu tenho um íon, eu vou ter o raio iônico. Então, raios maiores vai mostrar-nos que a molécula tem maior dificuldade de deslocar-se. Raios menores indicam que as moléculas se deslocam, no caso, esses cátions se deslocam mais rapidamente. Então, a propriedade que norteia a condutividade é o raio. Então, o que é que diz lá no texto? Diz que a condutividade é determinante da separação dessas cargas negativas, e se eu tenho várias cargas negativas, o que eu tenho que considerar são as dimensões que essas cargas negativas possuem. Cargas negativas menores e cargas negativas maiores. Show! Pegaram a ideia. No caso dos cátions, é o raio atômico que vai ser importante, tá? Agora, a segunda forma, tá? A segunda forma de cromatografia, que é a cromatografia iônica sem a dita supressão, é baseado no seguinte princípio: a capacidade de ocorrer troca iônica da coluna foi suficientemente baixa e se for usado um eluente diluído. Em outras palavras, o que eu quis e que quero dizer com essa frase? Que durante a não supressão, o que é que vai acontecer? Tá? Eu vou ter a ligação, mas ela não vai depender de condutividade dos compostos ali presentes. Só isso, tá? Diferentemente da com supressão, a sem supressão não depende da condutividade. E eu coloquei para vocês algumas informações que são importantes, tá? Tudo é importante, mas as 4 particularidades são de extrema importância. Primeiro, tamanho do íon. E isso estará diretamente relacionado com o quê? Com o raio atômico. 2, polaridade. E isso vai estar relacionado, se forem moléculas orgânicas, por que não? Vai estar relacionado com a presença de grupamentos que são atratores de outros grupamentos por diferença em termos de carga, ou seja, uma atração eletrostática. Eu dependo da concentração e também dependo da concentração e da carga do íon. Mas faltou o número 1. Aí você vai me perguntar, o que seria o 1? Solubilidade. Tá? Então, solubilidade, tamanho do íon, polaridade, concentração do soluto e concentração e carga iônica serão importantes em relação à famosa troca iônica. E uma das trocas iônicas que a gente pode fazer é troca iônica numa HPLC. É possível, professor? É. Professor, desculpe interromper, o senhor pode só repetir esses 4? Os 4 ou 5? Vou repetir os 5, tá? O primeiro é a solubilidade. Ok? O segundo é o tamanho do íon. Eu posso ter íons menores e íons maiores, e é claro que a eluição de íons maiores vai, obviamente, encontrar maior resistência. Já a eluição de íons menores encontra menor resistência. Se você tiver na sua coluna e você tiver poros, o que vai acontecer? Os íons menores caem nos alçapões dos poros. Alçapões. Isso. Caem nos orifícios. Deixa eu corrigir aqui, para não ficar tão feio assim. Então, se eu tenho uma esferazinha cheia de poros, os poros menores farão com que os íons pequenos caiam dentro. Já os poros maiores só irão pegar os íons de maior raio.
Outra particularidade. Pode falar. Pode falar. É você, Adriano, que quer falar? Quem que queria falar? Ou eu estou ouvindo demais? Não. Tá. O segundo item que você tem, que deve ser lembrado, que eu espero que não tenha travado aqui, ó. Pronto, não travei não, tá? O que acontece? O segundo item que merece ser lembrado e que deve ser colocado é a polaridade. A polaridade ela vai interferir marcantemente também na solubilidade. O terceiro item que tem que ser lembrado, que eu vou ter que voltar aqui só um pouquinho, porque ele está travando. Eu acho que travou aqui de novo. Vocês estão me ouvindo? Está tudo normal? Alguém Tá normal. Tá. Não, então é aqui, só foi comigo aqui momentaneamente. Nada, pronto. A polaridade refere-se à presença de grupamentos, de estruturas, de cargas que sejam passíveis de serem solúveis em meio aquoso e tenham, obviamente, a atração por meio de um dipolo. Então, às vezes você tem um grupamento, vamos imaginar que você tem um grupamento como a hidroxila, um grupamento amina, então eles são atraídos pela polaridade. Imaginando que a gente faça uma proteína, por exemplo, numa troca iônica. Concentração de soluto aí é fácil de nós compreendermos, por quê? Porque concentrações maiores dificultam a eluição, concentrações menores farão com que a eluição ou o trânsito da fase móvel seja mais rápido. Agora, é claro, vai depender do tamanho, da dimensão do íon, da molécula que a gente estiver analisando. E você correlaciona também concentração e carga iônica. Então, é a somatória da questão da diferença de carga mais a concentração, tá? Professor, Pode falar? tem relação assim, a questão de ser ânion ou cátion, a questão do tamanho, ser maior ou menor? Tem. Tá? Se você for analisar, dependendo da localização que eu tenho na tabela periódica, eles vão ter raios iônicos bem menores. Por exemplo, se você vai para o mundo dos halogênios, que tem uma alta eletronegatividade, e que eles ficarão com uma carga negativa, eles vão ser bem menores. Tá? Eles atraem porque vão sofrer compactação. Tá? Vão sofrer uma grande e importante retração. Então a eletronegatividade também influencia o tamanho. Os cátions estão à sua direita. Né? A tua net falhou no celular. Os cátions eles estão localizados à sua direita da tabela periódica, ali junto com o hidrogênio. E os ânions, quando estão carregados, eles estão lá do outro lado. Então, quais são os conhecidos? O cloreto, o brometo, o fluoreto, o iodeto. Do lado, às vezes, eu tenho oxigênio com carga negativa. Tá? Mas o resto, todos têm carga positiva. E veio para o lado dos alcalinos e dos alcalinos terrosos, aí você vai perceber que o tamanho, né, vai sendo maior nos grupos laterais, que ela vai aumentar e vai, por sua vez, estar relacionado com a atração ou não que a parte do núcleo desse átomo faz em relação à eletrosfera. Então, núcleos de maior atração retraem a eletrosfera, fazem os raios serem menores. Núcleos de menor densidade de atração elétrica fazem com que a eletrosfera seja mais expansiva. A nuvem eletrônica ela fica mais dilatada. E com isso, a unidade ela fica maior. Mas tem a ver sim. Tá? E queria chamar a atenção agora, falar um pouquinho sobre, né, nesse nosso bate-papo, falar um pouquinho sobre a supressão iônica. Tá? Que vai nos chamar a atenção. Então esse é o equipamento de supressão iônica, tá colocado aqui, ele tem a amostra e o solvente, vai passar pela coluna e a análise vai ser feita paralelamente. Então são dois equipamentos acoplados.
eu tenho que ter o equipamento de separação e o equipamento de leitura e o software adequado para esse tipo de procedimento. Então, pontos importantes que eu coloquei para vocês. Um deles é, saiba que, tá? Sempre que eu colocar o saiba que, é porque é uma informação que tem uma pertinência para vocês, tá? Então, o texto dita assim, uma coluna de separação redundante separa os íons de interesse e uma membrana supressora, isso que é importante, converte o eluente em uma forma não aniônica, de modo que o que está sendo analisado podem ser detectados por sua condutividade elétrica. Veja, ó, se você voltar ao slide, eu falei, o primeiro que eu chamei a atenção de vocês foi aqui, supressão iônica, é esse que eu vou trabalhar. Então, qual é a importância da frase? A frase é assim, para que se dê, tá? Para que se dê a separação dos íons que me interessa, eu tenho que ter internamente na minha coluna uma membrana que ela vai funcionar como um elemento separador de cargas. Fundamentalmente é isso, é um capacitor. E o eluente não vai ficar com carga, ele vai ficar não iônico. E o meu analito, aí ele vai ficar com carga. E a partir do momento que ele tem carga, ele tem condutividade elétrica, seguindo a chamada lei de Ohm, que é essa que eu coloquei para vocês. Então, com a condutividade, eu posso desenhar quais são os ânions, ou ainda cátions, que estejam presentes naquela minha amostra. Então, é uma técnica muito sofisticada e muito avançada, tá? Professor, pode falar, estou ouvindo. Quer dizer, então, que quando passar pela essa membrana, a membrana... aí no caso, quando passar, é que vai ter essa carga não iônica, né? Isso. Ele não vai ficar carregado, então ele não vai interferir na leitura. Ficaria assim, já. Para vocês terem uma leitura do que eu quero, tá? Eu tenho a coluna e eu vou passar meu analito. Quando eu estou passando o meu analito mais o meu solvente, internamente eu vou ter uma membrana que fará com que o meu solvente corra paralelamente e ele arraste as cargas negativas, por exemplo. Ele vai arrastando as cargas. Só que o que acontece? Essa membrana, ela vai obrigatoriamente não permitir que o meu solvente ele fique com uma carga, seja ela positiva, seja ela negativa. Então esse meu analito, ele vai, quando interpretado aqui no detector, ele vai chegar só com a carga dele. Então ele vai expressar uma condutividade elétrica. E claro, como eu tenho os meus parâmetros para análise, porque eu já sei quais são sódio, potássio, cálcio, magnésio, zinco, alumínio, ferro 2+, ferro 3+, tá? Cloreto, brometo, tá? Bicarbonato, na forma de HCO3-, enfim. O que é que vai acontecer? Eu já conheço a condutividade elétrica de cada um. Então, pela condutividade elétrica do meu analito, eu vou ter, obviamente, a detecção tanto da concentração, quanto a detecção de qual analito. Ou seja, eu vou descobrir quem é X. E nesse caso, eu posso dizer, ó, minha amostra tem tantos ppm de sódio, tantos ppm de cálcio, tantos ppm de estrôncio, tantos ppm de bário, tantos ppm de ferro,
eu expresso em ppm ou eu expresso em ppb. Parte por milhão ou parte por bilhão de amostra que eu estou analisando. Tá? Então, o propósito é isso. É usar, né, a separação, fazendo com que o meu solvente não tenha carga para interferir na condutância em relação ao analito. Agora, essa cromatografia, tá, que é a cromatografia sem supressão, ela usa uma única coluna e um eluente de baixa concentração, que vai, obviamente, ser uma economia a mais. Tá? Outro dado importante é que eu posso também, tá, se eu considerar que o meu eluente, que no caso está passando pela solução, ou está passando pela coluna, ele tem a competência de absorver luz, então eu posso incluir nesse processo de detecção exatamente o que? A técnica chamada de espectrofotometria. Por isso que eu disse para vocês que eles podem associar, tá? Eles podem associar mais de uma informação numa única questão. Por quê? Tá? Eu posso determinar, tá, a quantidade do eluente, que nesse caso é o solvente. Então, eu excluindo o solvente, eu faço a correção de quanto de analito eu tenho. Então, eu posso considerar o eluente também. O equipamento me dá essa particularidade. Então, eu tenho o valor da amostra e tenho o valor do eluente. Posso? Posso, com certeza. Tá? O equipamento permite isso. Uma outra particularidade é o seguinte: existe outro tipo de cromatógrafo iônico, que é chamado de par iônico. E a particularidade dele, ele usa substâncias que reduzem tensão superficial, e nesse caso é chamado de surfactante. É uma outra opção de cromatografia, mas ela é menos usada. Ela só é uma derivação do equipamento original, quando eu tenho um par de íons que eu quero analisar sempre 2 a 2. Tá? E eu tenho agora uma outra forma de cromatografia, que é chamada de cromatografia de exclusão e de afinidade. Eu separei as duas. Por quê? Porque elas são passivas de serem questionadas. Tá? Então, nesse caso, a cromatografia de exclusão molecular, ela tem como princípio a particularidade na qual existe a incapacidade relativa de moléculas grandes entrarem nos poros da fase estacionária. Aqui tem um errozinho de digitação. Então, se eu tenho moléculas muito grandes e elas não entram nos porozinhos para ficarem aprisionadas, então eu vou usar essa técnica. As molequinhas pequenas, elas entram facilmente, tá? E os tempos de eluição podem ser maiores ou menores, tá? Vai depender do tamanho da molécula. A exclusão, então, ela baseia-se, tá, no tamanho da molécula e não da carga. Queria muito que vocês distinguissem a diferença. Aqui é para a molécula que não tem carga, não gera carga. Então eu vou passá-la por uma coluna onde existam poros e nesse caso eu vou capturando as moléculas pequenas e as moléculas grandes não são capturadas. Daí a denominação de cromatografia de exclusão. E ela é utilizada de sobremaneira para a determinação de macromoléculas que não tenham carga. Lembrar disso. Macromoléculas que não tenham carga. Porque eu posso fazer
por afinidade? Posso. Posso fazer por troca? Claro, também posso. Lembra que eu falei que utilizava na fase estacionária resinas de celulose, de destrano? Posso também. Mas aqui no caso, moléculas que não têm carga. E a cromatografia de afinidade é aquela cuja própria particularidade a gente já apresentou para vocês, que é o seguinte: a fase estacionária terá a particularidade de reter um determinado soluto, apenas um soluto, onde eu tenho uma mistura de vários solutos diferentes. Todos os solutos são eluídos, tá? O que eu quero fica preso e o que eu não quero vai ser descartado. Depois, o que é que eu posso promover? Eu posso promover mudança de força iônica ou mudança de pH. E com isso, esse meu soluto, que pode ser uma proteína, sofre um processo de desnaturação e é liberado após ter sido capturado. Então, essa particularidade é aquela que eu falei na primeira aula, na segunda-feira. É a mais útil que nós temos dentro da bioquímica, pois ela permite-nos que a gente explore dentro de uma solução que tenha vários solutos diferentes a particularidade de pescar um soluto só, de acordo com os princípios que regem a bioquímica. Por exemplo, eu posso ter uma enzima e o seu substrato e eu capturar a enzima pelo substrato ou o contrário. Especificidade. É o jogo de palavras. Eu posso ter uma de fácil entendimento, que é essa. Eu tenho um antígeno e eu tenho um anticorpo específico. E esse anticorpo, ele reconhece apenas esse antígeno. Então, numa mistura de antígenos, eu vou recobrir a minha fase estacionária e por ela passar o eluente com a mistura de vários antígenos, e nesse caso só vai ser capturado o antígeno de interesse. Um exemplo, eu posso usar esse princípio de cromatografia de afinidade para a separação de anticorpos presentes numa amostra de soro de um animal que foi imunizado. Eu quero, por exemplo, vamos imaginar assim, eu tenho a toxina de uma espécie de aracnídeo. Por exemplo, eu vi fazer muito disso lá em Curitiba, porque tem duas espécies de animais que causam muitos danos lá. É a famosa aranha marrom, né? A Loxosceles, e tem uma espécie de mariposa, mas ela tem uma larva que parece toda peluda, ela chama-se lonômia. E elas causam acidentes atípicos, né? A picada da aranha marrom, ela causa um impacto enorme sobre a pele do indivíduo, chegando até a necrosar o tecido muscular. E a lonômia causa um dano renal, que o indivíduo ele ejeta praticamente hemoglobina através da urina. A hematúria é altíssima, a urina dele fica completamente tomada de hemoglobina. A lesão nas cápsulas renais é muito grande, né? O indivíduo vai à morte, dependendo da idade, da exposição. E eu fiz uma disciplina no laboratório de proteínas, né, do Dr. Silvio, que era o expert, colega farmacêutico, né, conhecedor desse tema, e eu fiz essa disciplina com ele. E ele estudava tanto as proteínas presentes nas cerdas da lonômia, quanto nas quelíceras, né, na glândula da aranha marrom. E era legal a técnica, porque assim, ele pegava com uma pinça, né, debaixo de uma lupa, ia tirando as cerdazinhas, ia dissolvendo as proteínas no meio,
e depois ele passava nessa cromatografia de afinidade, na coluna. Ele tinha as coluninhas todas, uma do lado da outra, e aí ele ia separando. Depois que ele separava, ele descartava o que ele não queria. Descartava no seguinte sentido, ele congelava os Eppendorfs, porque ele ia estudar depois, né? E o que ele tinha coletado era, lá na coluna, era exatamente a proteína que ele estava estudando, que ele queria desenvolver um soro para ser usado nos acidentes. Aí o que acontecia? Ele pegava aquela proteína que era antigênica, injetava, primeiro ele testava nos animais de laboratório, né, para ver a DL, né, ele calculou a DL 50 para cada lote de animais. E depois ele ia fazer por técnica, a ideia dele era desenvolver por técnica de biologia molecular, mas utilizando plasmídio, algo bem maior do que a gente poderia. Ele isolou o RNA e depois ele lançou esse RNA na forma de DNA complementar e colocou num plasmídio bacteriano para que a bactéria expressasse a mesma proteína. Então, ao invés de gerar a proteína que atuaria como o indutor de anticorpos, ele queria fazer algo maior. Ele queria, depois que ele sensibilizasse, ele chegou a isso, né? Ele publicou na Nature. Ele é um dos poucos que eu conheço que publicou um artigo de bioquímica convencional numa revista tão impactante como a revista britânica Nature. E o Silvio publicou. E ele publicou assim, ele conseguiu não só isolar a proteína, como também ele seguiu adiante e fez um hibridoma. Ele pegou os linfócitos B capazes de gerar anticorpos e por fusão com o ócito de hamster, né, ele criou hibridomas. O que é o ócito? É a célula que vai se dividir, mas ela é uma célula que é haploide. Aí ele isolava o núcleo e botava o núcleo do linfócito B já sensível. Então, cada vez que a célula se dividisse, quando estimulada, ela produzia essas imunoglobulinas e lançava as imunoglobulinas para o meio externo, né, os famosos hibridomas. E é usado hoje, né? É usado. Então, ele mostrou. E o que eu tenho para passar para vocês é que eu vi as coluninhas dele lá e ele separando por afinidade essas proteínas. E o objetivo dele era desenvolver, e foi, né? Ele conseguiu, né, a orientada dele, um trabalho lindo, né? Ela conseguiu inclusive mostrar a presença nas quelíceras da aranha, não só a toxina, mas uma bactéria do gênero Clostridium. Então, quando o tecido começava a necrosar, a velocidade de necrose era advinda não só do impacto da toxina, mas da presença da bactéria. Aí os médicos passaram, então, a não só prescrever anti-inflamatórios, mas entraram também com antimicrobianos. Então, foram impactando o trabalho, né, que mudou, obviamente, o estudo de bancada, foi até mais além, porque alcançou o propósito de mostrar que aquela bactéria era o grande desafiador da necrose que a aranha fazia, porque ela picava uma compressão, né, uma aranha que era muito comum, né, ela picava e ela fazia um orifíciozinho, um par de orifícios. Com 48 horas já tinha uma necrose tecidual adimensional. Com 72 horas já estava alcançando a fáscia muscular, já tinha ido embora tecido conjuntivo, já estava já na fáscia muscular. E era um desespero quando acontecia o acidente. Em alguns casos tinha que fazer enxerto, fazer cirurgia, com cirurgia participando aí um cirurgião vascular para fazer uma raspagem, ficavam umas lesões imensas. Se vocês tiverem curiosidade, vejam, lesões aranha marrom, loxocelismo, tá? Vocês vão ver o tamanho do estrago que essa pequena criatura ela tem, né? De destruir extensas áreas teciduais. Então, só para fechar esse pensamento, a cromatografia de afinidade, baseado, obviamente. E nossa última abordagem
é a chamada eletroforese capilar de zona. Aí você vai me perguntar, é o mesmo princípio da eletroforese que você comentou, que você tem o ânodo e o cátodo e as cargas que vão estar presentes na amostra farão com que haja uma condução através de um sistema que pode ser um sistema plano ou pode ser um sistema cilíndrico? Exatamente. Tá? E aí é só migração de carga. Então é chamado de eletroforese capilar, porque assim ela é feita num pequeno tubo capilar, preenchido com material que gere condições para que você faça a separação de unidades baseadas na carga e na dimensão que a molécula tem. Tá? Então, nesse caso, o que é que nós vamos ter? A imagem ela vai falar por mim. Tá? Queria muito que vocês prestassem bastante atenção e não trocassem os polos da pilha. Tá? O polo positivo é o anodo e o polo negativo é o catodo. E a superfície ela é revestida por carga positiva. Ok? Então o que acontece? A carga positiva é o anodo e a carga negativa é o catodo. Então esses são dois polos. É como se fosse uma pilha. Internamente a coluna é revestida com carga positiva. Então, na eletroforese capilar de zona, o que acontece? Os íons são separados pelas suas mobilidades. Palavra-chave é essa, mobilidades. Em um campo elétrico forte aplicado em uma das extremidades de um tubo capilar de sílica. Veja, esse é o campo elétrico aplicado, tá bom? Então eu tenho tubo de sílica, eu aplico um campo elétrico com um anodo e um catodo, e eu vou ter, portanto, polos opostos da minha coluna. Na sequência, o que acontece? Dois pontos importantes que devem ser lembrados. Quanto maior a carga e menor o raio, maior é a mobilidade eletroforética. Repetindo. Quanto maior for a carga e menor o raio, maior é a mobilidade. Então fica fácil da gente entender. Eu tenho de um lado o anodo e do outro lado o catodo. E eu vou aplicar uma amostra. Ela vai correr por dentro dessa estrutura de sílica. Só que a corrida dela vai depender de dois importantes parâmetros. Parâmetro de número 1, carga. Anotem, quanto maior a carga e menor o raio, maior é a mobilidade eletroforética. Raios menores, unidades menores, velocidade de deslocamento maior. E a carga, obviamente, vai ser relevante, porque como a gente tem o catodo, ou o anodo e o catodo, haverá, portanto, a necessidade dessa diferença de polaridade para que haja o deslocamento das minhas partículas, das partículas que nós estamos analisando. Tá? Então, normalmente, veja bem, normalmente a parede é negativa, tá? E a solução, então, ó, normalmente, vamos lá, eu deixei até o desenho aqui. Normalmente a parede é negativa, tá aqui, tá? E a solução, ela é transportada do polo positivo para o polo negativo. Então, normalmente, isso é muito importante, a superfície ou a parede do capilar é negativa e fácil de entender. Se é sílica, é SiO2, então o oxigênio vai oferecer essa carga negativa. E o material que está sendo separado correrá do polo positivo para o polo negativo. Ele correrá do anodo para o catodo. E nós chamamos esse fenômeno de deslocamento de eletroosmose. Tá? É um deslocamento que
A gente fala em eletroosmose, mas eu já vi vários autores dizerem assim, a eletrodifusão. Ok? Mas por que muitos falam em eletroosmose? Porque também tem o deslocamento do solvente. Então, repetindo, a parede do tubo capilar de sílica vai ter carga negativa, e o material que vai ser separado por eletroosmose migrará do anodo, que é o polo positivo, para o catodo, que é o polo negativo. Então é claro que eu tenho que ter cargas negativas e cargas positivas para que isso ocorra. Senão, não ocorre. Tá? E dentro desse conceito, tá, a gente fecha com a última palavra. Ok? Foi exatamente o que alguém perguntou durante a aula. Tem diferença dos raios? Tem. Estou dizendo ali. Ó. Os cátions são os que chegam primeiro. Por quê? Porque eles têm uma compactação. Ok? Depois vem as espécies neutras, que são essas que estão aqui no meio. E só no fim chega os ânions. Isso é influenciado pelo raio e pela carga. Então, numa corrida de uma eletroosmose, onde eu tenho uma eletroforese capilar de zona, porque ela é assim chamada porque ela separa por grupos. Então, quem chega primeiro? Os cátions. Quem chega em segundo lugar? O que for neutro. E quem chega em último lugar? O que for dotado de carga negativa. Ou seja, os ânions. Então, eu procurei colocar imagens que fossem condizentes com a nossa teoria explanada. Então, o que é que nós temos nesse sistema? Eu tenho a aplicação de um campo elétrico gerando o polo positivo e o polo negativo. Eu vou ter um detector que vai permitir, obviamente, fazer a leitura do que está deslocando através dessa estrutura cilíndrica que é composta de sílica. E numa mistura onde eu tenho cátions, ânions e substâncias neutras, os cátions chegarão em primeiro lugar, as substâncias neutras chegarão em segundo lugar e os chamados ânions serão os últimos a chegar. E com isso a gente encerra os princípios fundamentais da cromatografia. Tá bom? Perguntas? Alguma? Acharam mais difícil essa parte de hoje? Tornou-se um pouco mais acessível? O importante agora é que a gente faça exercícios, tá bom? Então, amanhã eu vou sentar, vou pegar essas questões que eu separei, eu vou dividir em 2 blocos, para eu poder discutir com vocês. Essa semana a gente vai trabalhar com cromatografia e a espectrometria. Aí eu vou deixar a fotometria para um segundo momentozinho, mas eu vou fazer a espectrometria com vocês também e vou resolver as questões para vocês, pelo menos, se familiarizarem com a parte teórica, com os exercícios da FGV, vocês verem isso de forma mais digerível, com calma, fazendo a questão, fazendo os questionamentos, para que vocês se familiarizem. Não é possível a gente imaginar o que é que vai acontecer em termos de prova, mas é possível a gente estudar o assunto e, além de estudar o assunto, fazer várias vezes exercícios, porque a probabilidade de um mesmo exercício apresentar-se é muito maior, tá? Então, a gente pode fazer isso. Pronto? Alguma pergunta? Senhores, todos em silêncio, parecendo.
estão todos distantes. Então a gente vai encerrando hoje, né? A gente encerra esse assunto, aí amanhã eu faço um outro assunto. E peço aí desculpas por ontem, eu não tive condições, mas estamos dentro do nosso programa, vamos indo devagarinho, vencendo esses assuntos mais nevrálgicos, né? Final de semana nós vamos ter... para o final de semana, vocês se programem o seguinte, eu vou fazer exercícios, mas eu quero muito discutir a parte técnica da administração junto com a farmacotécnica. Por quê? Porque eu estava olhando as questões que a FGV elencou, ela faz questionamentos os mais variados, porque vocês têm dois assuntos ali a serem analisados. Primeiro assunto é a farmacotécnica propriamente dita, voltada para a farmácia hospitalar. Assunto 2, as vias de administração. Mas, professor, a gente não teve vias de administração en passant, foi o que eu disse para vocês. Eu, de passagem, eu discuti alguns pontos, deixei alguns exercícios, mas não era o norte da FGV, tá? Porque a gente tem que falar bastante das particularidades que norteiam, por exemplo, injetáveis, as particularidades sobre a produção e a utilização de sólidos, como dragas, cápsulas, diferentes tipos de cápsulas e comprimidos, e associar também a temática da própria biodisponibilidade. E num outro momento eu vou falar também sobre a administração de líquidos, né? Xarope, mas eu vou colocar, nessa aula vai ter tudo, né? Suspensão, emulsão, xarope, elixir, falar das vias parenterais, só não vou falar das insulinas, vou deixar as insulinas para um outro momento, mas eu vou falar das vias, do tipo de agulha, das formulações, quais as particularidades de armazenamento, o que pode, o que não pode, porque é esse tipo de pergunta que a gente encontra, né? E eu já separei as questões da FGV, então fica bem a carinha deles. Beleza? Tchau para vocês, crianças. Beijo, até amanhã. Beleza. Obrigado aí, tá? Amanhã às 8 a gente começa, tá bom? Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Vai ficar aqui nessa sala mesmo, tá? Não vou mudar de sala, não. Boa noite. Boa noite, obrigado.